Mary Young, uma escritora surda que se retirou para viver uma vida solitária no campo, tem que lutar pela própria vida em silêncio quando um assassino mascarado surge em sua janela. Essa é a sinopse de Rush, filme de 2016 dirigido pelo Mike Flanagan. Uma apresentação assim desperta no mínimo curiosidade. Quais serão as dificuldades que ela vai ter para sobreviver ao assassino sendo surda? Qual será a dinâmica entre ela e o invasor? De que forma ela pode usar a sua deficiência contra ele? Uma boa ideia assim, sem muitos precedentes, sempre abre espaço para especulações sobre quão inovadora será a sua execução. Logo no início do filme é um silêncio absoluto que te faz aumentar o volume da sua TV para ter certeza de que tá tudo certo. Até que um barulho alto e pesado nos surpreende, para mostrar como o som faz falta. Só essa introdução já eleva as expectativas ao máximo, porque nós ficamos esperando por um filme que vá brincar com os nossos sentidos. No primeiro ato do filme é estabelecido que a Mary, além de se comunicar pela linguagem de sinais, também é capaz de ler lábios. I finished your book. I know you can read my lips, but I'm getting better. Quando o vilão aparece usando essa máscara de lábios cerrados que só mostra os olhos, eu pensei, nossa, isso vai ser incrível, porque ela não consegue ler os lábios dele, então toda a interação dos dois vai ser ela tentando entender o que o olhar dele quer dizer. Mas então, mais ou menos aos 20 minutos de filme, a Mary escreve com um batom no vidro que não vai contar pra ninguém sobre o cara, porque não viu o rosto dele. Então ele tira a máscara pra mostrar que ele não se importa se ela viu ou não viu o rosto dele, ele vai matá-la de qualquer forma. Mas ele é o vilão do filme. Ele não precisa tirar a máscara para mostrar que vai continuar perseguindo a moça. Nós já sabemos disso e ela também já sabe, já que o cara pegou o celular dela, cortou a energia e tá com uma faca cheia de sangue na mão. Esse é o exemplo perfeito de uma direção que escolhe o caminho mais fácil para as coisas. De um lado, nós tínhamos a mulher incapaz de se comunicar através da fala, e do outro, o cara usando um disfarce que não permitia que ele fosse compreendido por ela. Quão visualmente interessante e desafiador seria criar a interação entre esses dois personagens. Mas não, eles simplesmente fizeram ele se livrar da máscara e falar o que ele queria. Can you read my lips? O filme também desperdiça a oportunidade de representar a surdez de modo criativo. Em alguns momentos, o som se torna um chiado numa tentativa de emular a surdez. Não é simplesmente a ausência de som, é um silêncio substancial que remete ao próprio título do filme, que é uma palavra da língua inglesa que se traduziria como um silêncio pesado e ensurdecedor. E isso é até meio interessante, o problema é que esses momentos parecem ser meio aleatórios. Imagine como seria assustador e angustiante se dentro da casa o som do filme fosse normal, mas quando ela abrisse a porta para tentar escapar ou pegar alguma coisa, o silêncio viesse sobre ela. Os espectadores ficariam tensos o tempo todo, porque estaríamos na pele dela, sem saber se o assassino está ouvindo o movimento, esperando para atacar, ou se realmente ela está fazendo silêncio e sendo sorrateira. E isso seria uma metáfora muito interessante, porque a casa é o ambiente em que a Mary já se sente segura. Então ali não faz diferença se o filme tem som ou não, porque para ela também não faz diferença. Ela já aprendeu a lidar com o silêncio naquele ambiente. Mas fora da casa, quando é um desafio sobreviver, é aí que nós deveríamos sentir a falta do som para Mary. Mas absolutamente todas as cenas que acontecem fora da casa nesse filme têm som. Outra coisa que se espera de um suspense baseado nessa premissa é que ele não use efeitos sonoros para causar sustos barulhentos. Esse gênero já tá super saturado disso. É sempre um monstro pulando na sua cara com um efeito sonoro assustador.
Em Rush, por se tratar de uma protagonista surda, o expectável é que a direção do filme quebre essa tendência e use outros recursos sensoriais. Mas não é isso que acontece. Esses efeitos sonoros são um modo de recriar a sensação de medo. Quando nós vemos alguma coisa assustadora de repente, nós sentimos essa sensação de urgência e desespero. No cinema, na maioria das vezes, esses sons e a trilha sonora cumprem o papel de simular esse sentimento. A questão é que na maior parte da vida da protagonista desse filme, o som não esteve presente. Então não faz sentido representar o medo dela através de barulho, porque som não é referência para ela. E existem muitas alternativas para criar sustos sem usar som. Timing é uma delas. Hello? Em Sinais, por exemplo, Graham, o personagem do Mel Gibson, tenta ver quem está por trás da porta pelo reflexo de uma faca. Nós, os espectadores, nos concentramos na lâmina, tentando ver alguma coisa junto com o personagem. Quando ele não consegue ver nada, vai embora, mas no meio do caminho decide que precisa voltar e tirar essa história limpo. O jeito mais preguiçoso do diretor M. Night Shyamalan de representar o medo e o susto nessa situação seria o Graham colocar a faca de novo e no reflexo aparecer o alienígena com um efeito sonoro escandaloso. Mas o diretor, consciente de que nós estamos esperando o clichê, antecipa o susto. Sem efeitos sonoros, sem música sinistra, é simplesmente uma quebra de expectativa e de ritmo. Rush é um filme que falha miseravelmente em representar uma pessoa surda e muda. Porque representatividade não é simplesmente colocar uma pessoa de determinado grupo em um filme, em um livro, em uma peça, enfim. Isso é simplesmente preencher cota. Representar alguém é mostrar a perspectiva dessa pessoa, mostrar como ela enxerga e como ela interage com o mundo, e fazer isso de forma criativa, de forma a gerar empatia entre o espectador e aquela pessoa, ou grupo de pessoas. Eu não poderia deixar de citar Mandy Harvey, uma cantora de jazz surda desde a adolescência. Como ela não consegue ouvir a própria voz, ela ensaia em casa usando um afinador eletrônico. Quando o afinador mostra para ela que ela atingiu a nota que ela queria, ela memoriza as sensações que ela tem no corpo, as vibrações na garganta, no diafragma e até o ritmo ela sente com a sola dos pés. Depois, no palco, ela consegue recriar tudo isso não usando os ouvidos, mas usando o tato para sentir o corpo dela e reproduzir aquelas sensações que ela teve em casa. A garota literalmente canta usando tato. É uma percepção, um modo de interagir com a música completamente diferente do que nós entendemos. Existem pessoas mundo afora que têm experiências completamente diferentes das nossas. Experiências que nós nem imaginamos que um dia possamos ter. E o papel da arte deve ser estabelecer uma ponte entre nós e essas pessoas. A arte e o cinema nunca antes tiveram um papel tão importante na conexão de seres humanos. E eu espero que nós amadureçamos enquanto artistas, para representar as pessoas como elas merecem ser representadas. See the sun come shining through.